A literatura é realmente empolgante e o hábito de ler nos permite encontrar e conviver com coisas cada vez mais surpreendentes. Você já imaginou ler um livro que fala, por exemplo, de um romance entre pessoas de planetas diferentes ou entre pessoas de planos espirituais diferentes? Isso é possível. E a criatividade dos autores e autoras não tem limite. Nós vamos conversar com a mineira Nathalie Vieira, que é modelo e tem carreira lá na Europa, né? Ela agora vive na Europa, atualmente ela está em Londres, e ela vai nos contar sobre o primeiro livro dela. Vou deixar para ela depois mostrar a capa para a gente e falar um pouco do nome do livro, do título, mas sim, esse livro é um livro de amor entre planos espirituais. E aí eu queria que ela já começasse a contar para a gente, a Nathalie, como que a vontade de escrever esse livro surgiu na sua vida, Nathalie. Então, foi uma maneira, assim, bem diferente. Foi quando exatamente foi um momento de silêncio e, digamos assim, solidão também, porque um momento que eu estava um pouco entediada em um apartamento em Paris, tempo chuvoso, na época de inverno, aquele tempo frio, sentindo saudade da família também. Então, aquele silêncio que eu precisava preencher, eu estava até lendo, mas só que aquilo não estava me preenchendo ali naquele momento. Então, me surgiu um desejo, uma vontade de ler um livro, porque eu já gosto de romance espírita. Então, aquilo foi já despertando em mim naquele momento, porque me bateu uma vontade de ler algo sobre uma garota que gostasse que tinha uma paixão pelo espírito, né? No plano espiritual parece bem assim possível, uma coisa assim ficção mesmo, mas aí quando eu decidi pesquisar, eu não encontrei nada relacionado a isso. Então eu pensei, por que não eu tentar escrever, né? Talvez eu queria ver o que isso poderia acontecer, porque na verdade não foi uma intenção ali de escrever até o momento. Mas aí então eu tentei. E você tem essa predileção por leitura de livros mais ligados à área espírita? Sim, eu gosto muito e já faz um tempo assim. Na verdade, antes eu não conhecia, foi um pouco antes da pandemia. Eu acredito assim uma coisa, quando ela tem que ser, ela se desperta de alguma forma, em algum momento, então aquilo vai te chamando. E quando você vê, você já está fazendo parte do que tem que ser. Então, um tempo atrás, antes da pandemia, eu tinha ganhado um livro de romance espírita, ainda não fazia ideia desse tipo de leitura. E quando eu comecei a ler, eu gostei muito, porque além de trazer ensinamentos sobre o perdão, sobre o amor, é algo que envolve personagens e traz aquela conexão entre os dois. Então, na verdade, o romance espírita, geralmente ele é escrito por médiuns que, através de seus mentores, que traz exemplos de histórias reais de antepassados, de outras vidas que marcaram, né? Então, isso traz ensinamentos muito importantes para a gente. Mas no meu caso, eu não sou médium, e aí, no caso, por eu gostar, então aquela vontade bateu, então despertou em mim, então eu segui, eu sentia que precisava realmente de fazer isso. Não é da religião espírita, não que obviamente isso seja um problema, mas você curtiu esse romance que você ganhou? Você lembra o nome desse livro? Qual era a história? Era um romance também espírita? Espírita da Zíbia Gaspareto, mas infelizmente eu não lembro o nome. Só que nessa época eu não tinha ainda me despertado pelo espiritismo. Na verdade, sou católica espírita hoje, e só que nessa época eu não tinha, eu era só católica, mas só que esse livro me chamou tanta atenção, eu gostei tanto que eu li ele, eu acho que bem rápido, menos de uma semana. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar mais histórias, livros que trazesse isso, mas uma leitura mais fácil, entendimento, por exemplo, Osmar Barbosa mesmo, que eu gosto mesmo. Eu li todos os.
os livros que chama 5 Dias no Umbral também, né? Que é o resgate lá do personagem, traz esses ensinamentos muito legais. Então, aquilo me interessou bastante. Então, não parei por aí. Alguns escritores, alguns autores me contam que, às vezes, as informações ou a história, às vezes o próprio personagem, ele baixa na mente dele, enquanto ele não coloca no papel, né, ele não tem um sossego daqueles personagens. Como é que você construiu a história? Mostra para a gente a capa do livro, né? As pessoas já devem, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo lá no podcast, já devem estar assim, ansiosas para saber do que a gente está falando. Então, qual que é o livro, né? Como que é essa história, né? Como é que você foi recebendo ou colocando ela no papel? Muito legal mesmo essa pergunta, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Aqui está o livro, Um Amor entre Dois Mundos, os dois personagens. E foi exatamente o que aconteceu. Eu vi que cada palavra que eu colocava, eu estava percebendo que aquelas ideias estavam fervilhando em minha mente. Foi muito engraçado, porque eu escrevia, aí vinha mais coisa, eu tenho que pôr. Aí o que aconteceu? Indo tarde, por causa das ideias que estavam surgindo, eu teria que pôr. Porque eu acredito assim também, que quando essas inspirações vêm, a gente tem que fazer, porque não é sempre que elas vêm. Então é importante aproveitar aquele momento. Aí eu perdi o sono, às vezes, porque as ideias continuavam, e às 6 horas da manhã o sono já não estava mais ali, então eu acordava, assim, quando eu já não conseguia mais, quando eu estava dormindo, aliás. Aí quando eu acordava lá para umas 6, aquilo continuava na minha cabeça. E o mais engraçado foi quando eu estava indo cozinhar, ou então na viagem mesmo, no avião, eu aproveitava ali aquele tempo para poder escrever. E aquilo foi uma coisa intensa em mim que eu achei impressionante mesmo. Até hoje eu estou impressionada, porque em um mês eu concluí o livro. Queria que você mostrasse a capa do livro enquanto você conta para a gente um pouquinho quem são esses dois personagens. Eu não sei enfim, se é um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, enfim, né? Um casal. E sem dar spoiler, claro, para as pessoas poderem comprar o livro, mas como é que começa aí? Vamos usar uma palavra aqui para a gente brincar, esse trelelê entre, como é que eu posso dizer, uma terráquea e o espírito? Eu nem sei qual deveria ser o termo aí. Nos ajude com isso aí, Nathalie. Tá. Então, a ideia de um amor entre dois mundos. É a ligação de dois mundos, porque a Terra, né? Que é a personagem, que é a Florence, no caso aqui tá só um semblante, como se fossem duas almas, né? Que são almas gêmeas. E o mentor dela, que é o que guia ela na caminhada dela na Terra. Então, o significado de um amor, que é os dois unidos, entre dois mundos, porque ela está ainda na Terra e ele no plano espiritual, conduzindo ela, os passos dela, porque ela é uma personagem que questiona de tudo, porque da vida, qual a missão dela, será que existe vida só na Terra? Então, ela tem esses vários questionamentos que deixam ela muito inquieta, e ela precisa de respostas para poder conseguir ter paz com ela mesma, entender mais sobre essa visão que vai além do que ela vive, porque não é só a vida do dia a dia, né, a nossa caminhada, para falar a verdade. Então, ela quer entender algo que vai além disso. Então, Nathalie, espiritual, né, ou espiritismo, enfim, eu já fiquei bastante curioso, porque você foi falando, eu já fiquei me perguntando, você teve um embasamento, que a gente pode dizer, realmente espiritual, e as pessoas vão encontrar algumas respostas, ou não, isso é ficção, né, não baixou, você não, né, não é que você não estudou para médium, mas não baixou nada te passou nenhuma informação e você conseguiu construir a história a partir da ficção e dentro da ficção. Então, o que acontece? Por eu gostar muito e acreditar que acima de nós sempre há os seres que coordenam tudo, nos direciona quando temos mesmo intuições, que quando a gente tem dúvida, a gente se pergunta o que fazer neste momento agora, quando a gente faz uma oração,
quando você obtém a resposta, claramente eu tenho a certeza que aquilo não vem só da gente, aquilo vem de um ser maior. Então, essa ideia que me trouxe essa inspiração, eu acredito, foi algo assim, divino mesmo, é algo que eu teria que fazer, porque foi assim tão espontâneo as, os diálogos ali entre os personagens. Então, acredito que foi uma inspiração divina, sim. Eu tenho certeza. Como está o seu feedback? Porque você já lançou esse livro tem algum tempo, né? Inclusive, foi um lançamento engraçado, porque você lançou daí, né? O livro Sim, sim. mas você continuou aí. Como é que foi? Como é que está sendo o feedback? O que as pessoas estão te falando? Tem pessoas que são, né, da linha espírita que também estão te dando retornos. Tem algumas, mesmo as que sejam médiums e por aí vai, comentando se é isso mesmo, você foi numa linha muito bacana, ou não, tem algumas coisas que não funcionam. Enfim, o que você pode nos contar do que você já está recebendo de feedback do livro? Então, ter um feedback foi muito importante para mim, que surgiu até uma outra ideia, e de uma amiga minha, que infelizmente ela já se foi. Quando ela leu este livro, ela disse que sentiu algo nela, assim, que tocou nela, sobre a história, e também ela me deu até uma ideia, assim, de até um próximo livro para escrever, porque eu achei muito bonito, assim, o que ela falou. Tem uma tia minha também que leu, ela gostou muito, ela se assim, apaixonou pela história, né, porque é algo, assim, que conta, parece assim que ela também sentiu esse tocar nela. E também as outras pessoas leram e gostaram, assim, dessa desenvolvimento dos personagens ali da história, né? E eu fiquei muito feliz também de saber que realmente a minha intenção e o meu propósito do livro, que é trazer essa conexão para as pessoas, tocar os corações delas e saber que isso realmente está sendo cumprido, nossa, eu tenho muita gratidão mesmo. Pelo visto, então, está vindo algum novo livro por aí, de repente, uma trilogia, talvez um livro com continuação. Você tem já algum planejamento nesse sentido? Então, esse aqui, o primeiro, a minha ideia, por enquanto, eu acho que manter só esse aqui, mas eu tenho muita vontade ainda de escrever outros livros, assim, nessa mesma ideia de trazer inspirações ou até mesmo ensinamentos através dos personagens sobre o perdão, sobre o amor, essas coisas assim que a gente precisa mesmo trabalhar cada dia, né, e trazendo histórias, inspirações através de personagens. Eu acho que quando a gente lê uma história, a gente consegue se ver ali, se inspirar, então eu tenho muita vontade ainda de continuar, porque quando uma coisa é boa, você não quer parar, então você tem que continuar. E eu imagino que esse livro, pelo que você está falando até agora, ele deve vir com uma série de curiosidades. Você pode contar algumas coisas para a gente? Então, assim, eu não desenvolvi muita coisa, mas eu quero trazer algo que seja bem, assim, forte, marcante, que traz uma reflexão forte, até mesmo porque eu gosto também dessas coisas sobre antepassados, e ver como que isso reflete ainda na caminhada do presente, né? E como que isso precisa ser resolvido, como a gente precisa lapidar o momento presente, porque carregamos coisas do passado que, infelizmente, interferem nessa, mas tendo a sabedoria de seguir, então aquilo vai se desfazendo, a gente vai limpando o resíduo através das boas ações. Então, um livro que traz isso para a gente poder refletir, aprender, porque eu aprendi algumas coisas assim no que eu li, então eu gostei bastante. Emprestou alguma coisa de si para Florence? Eu acho que toda vez que a gente escreve alguma coisa, a gente sempre traz uma essência de experiência, de vida, ou alguma coisa que marcou. Então, eu trouxe, sim, eu trouxe um pouco da minha experiência de vida para a história da Florence, sim, que é
a personagem, né, uma moça ali que ela é de boa na dela, é bem quieta, mas só que a mente não para, sempre está questionando a si mesma as coisas da vida, o porquê disso. Porque na época da pandemia, foi o momento que eu realmente me despertei para o lado espiritualista, assim, porque por causa que o mundo estava passando por aquilo, porque a pandemia estava acontecendo, o mundo parar daquele jeito, o que aquela situação queria nos ensinar, o que ela ensinou. Então, a personagem é bem questionadora sobre o porquê da vida. Então, ela procura meios de descobrir, e a força de vontade dela, persistência, obediência, trouxe a resposta dela e ela conseguiu. E o que dessas perguntas, desses questionamentos que você se fez durante a Covid, né, e ficou ali divagando sobre isso, o que você trouxe, o que te aquietou, o que você aprendeu com isso? Então, eu vi que eu, assim, antes eu vivia numa forma bem monótona, assim, parece que minha mente era um pouco mais, muito, como se fala, bem parada, assim. Aí, quando eu comecei a me questionar mais, parece que foi expandindo os pensamentos, as ideias, e eu comecei a sentir mais curiosidade, a sentir mais o valor da vida, mais a vontade, assim, de entender mais as coisas e ver que é muito mais além do que a gente sempre está vendo ali no dia a dia, que é muito mais isso, que a vida é muito, assim, mais expansiva, como o universo mesmo, né? Que é bem grande, sempre tem curiosidades e mistérios. Então, isso eu aprendi algo assim. Você, Nathalie, acredita na possibilidade de um romance como o que você propôs no livro? Eu acho assim que quando você acredita de verdade em alguma coisa e aquilo não é impossível, tanto que o livro fala um pouco sobre isso, que o amor está presente em todas as suas formas e que nada é impossível, até mesmo entre dois mundos, né? Eu acho que a gente tem até mesmo outras vidas, alguma pessoa que te marcou lá no passado, teve uma relação forte assim de amor e conexão, até mesmo indo para outro plano, essa conexão continua ligada, pode sim reencontrar novamente. Então isso é muito legal de imaginar assim. Parece que o livro também foi uma forma de você acreditar ou voltar a acreditar na possibilidade do amor e até te fazer querer isso, estando tão longe, né? Você está do outro lado do oceano. Quer dizer, tô viajando aqui ou vai um pouco por aí? De qual ideia? No fato do livro ter despertado em você a vontade, né, o reacender a chama de acreditar no amor, de acreditar, né, em alguém que você vai encontrar, que possa trazer coisas para a sua vida, enfim, de ter esse processo de um relacionamento, ou você ficou um pouco comprometida, chateada, frustrada com o fato de estar aí e às vezes coisas que te interessassem estão aqui do outro lado? Então, não, na verdade eu sou bem tranquila, nada me prende assim nesse sentido. O que o que me trouxe essa ideia mesmo foi por causa mesmo eu gosto dessa conexão das almas ali, afins, então é isso, eu trouxe isso aí, mas eu acredito que quando o tempo certo ainda encontrarei uma pessoa, não sei se tem a ver, sim. Né, a carreira que você está nela, com certeza, né? Afinal de contas, você transita por muitos mundos, né? A moda permite isso, né? Não só as cidades, os países, mas pessoas muito diferentes, né? Pode, de repente, até se tornar um livro, um próximo livro. Nada é impossível, né? Assim, acho que essas coisas assim de uma conexão com outra pessoa, vai que no momento ali tem aquela conexão que é com outra pessoa de outras vidas também, que aí você percebe ali o momento, né? É algo bem curioso também.
Se você que está aí nos ouvindo no podcast, nos assistindo lá no canal do YouTube e quer também se conectar com pessoas aqui no mesmo plano, ou às vezes um plano acima, por que não? Que tal então ler o livro da Nathalie, contando um pouco essa história de amor entre esses dois planos, ou esses dois mundos, trazendo a Florence, trazendo o Juan, né, que é o casal principal dessa história. Com certeza deve ter mais aí, imagino eu, talvez espíritos ou pessoas, amigas dela, ou amigos, que vão permeando essa história e vão tornando ela tão interessante e, claro, tão romântica. Não vamos contar para você como é que termina, porque a gente quer que você leia o livro. Vai estar lá na legenda os dados, como que você pode adquirir o livro, aonde que você pode adquirir o livro, e, claro, vai ter os contatos também da Nathalie para você comentar com ela o que você achou, dar o seu feedback, como que ela pode montar ou não, de repente pensar no segundo livro, no terceiro, enfim, que pode novamente juntar ou não planos espirituais diferentes. Mas o mais importante da literatura é isso, né? É a possibilidade que nos dá de dar asas à nossa imaginação, de exercitar esse poder de visualizar a Florence, de visualizar o Juan e como que isso está acontecendo, e que deve ser muito interessante aqui entre nós, essa história do espiritual. Eu fiquei muito curioso. Imagino que você também. Se você lê o livro, coloca aqui para a gente nos comentários, né? Coloca lá também nas redes sociais. Vamos trocar aí umas figurinhas sobre esse assunto.